Aleluia! Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia, aqui estamos vivendo dias de festa em nossa igreja. Amém? Desde quinta nós temos recebido palavras poderosas. Na verdade, todos os cultos têm sido bênção para a nossa vida. Amém? Porque nenhum culto é igual ao outro. Deus sempre fala de formas diferentes. A Bíblia diz que a graça de Deus ela é multiforme e ele se expressa de várias formas, com a finalidade de alcançar o teu coração, alcançar o meu coração, para que nós possamos viver verdadeiramente aquilo que ele estabeleceu para a nossa vida. Amém? E uma coisa que ele estabeleceu que a gente não pode deixar de viver dessa forma, é uma vida de fé. Amém? Nós do Ministério Verbo da Vida, nós pregamos muito. A Bíblia, muitos falam, não, os que ministram a palavra da fé, os que são da fé, e nós estamos inseridos neste contexto, porque nós pregamos aquilo que está na palavra. Nós pregamos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e nós cumprimos verdadeiramente. Amém? E vamos continuar crendo, vamos continuar avançando, vamos continuar crescendo nessa palavra, porque essa palavra tem transformado as nossas vidas. Amém? Quem já fez o rema aqui sabe que aquilo que é ensinado lá não é só uma teologia, mas é algo que é prático. É algo que você pega da palavra e coloca na sua vida diária. Em todas as manhãs, quando você acorda, no seu trabalho, na escola, na faculdade, no meio da sociedade, na sua família. É algo que a Bíblia nos ensina e nos mostra como nós devemos viver. Amém? A Bíblia diz, Romanos 12:1, diz, apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo e santo, que é o nosso culto racional. Amém? É aquilo que nós fazemos com entendimento. E não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com esse sistema, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Amém? Para quê? Existe um princípio, existe uma finalidade, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós nunca vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a gente não mudar a nossa forma de pensar. Porque quando nós nos convertemos, nós viemos com uma carga de pensamentos, com uma carga de ensinamentos errados, e esses pensamentos eles precisam ser trocados. Eles precisam ser mudados por pensamentos bons, por pensamentos da palavra, ao ponto da gente pensar biblicamente. Amém? Seguindo os princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida. Amém? Aleluia. E a gente vai falar um pouco hoje sobre fé. O tema hoje é: mude sua vida pela fé. Amém? E Deus tem falado comigo algumas coisas, eu tenho me colocado à disposição de ouvir o Senhor para poder passar para você, amém? Um alimento sólido, um alimento saudável, um alimento espiritual que vai alimentar o teu espírito e vai fazer com que você viva verdadeiramente uma vida que Deus preparou para você. Amém? Essa vida de fé, ele diz 4 vezes na Bíblia que o justo viverá pela fé. Amém? Ah, pastor, mas eu já ouvi tanto sobre fé. Vai continuar ouvindo até Jesus voltar. Amém? Amém? Aleluia. Fecha a porta aí, menino. Aleluia. Então abre comigo tua Bíblia. Quero ler aqui 4 versículos para a gente dar continuidade. Provérbios capítulo 4. Olha, o som ficou bom agora. Provérbios 4, Provérbios lá depois de Salmo. Versículo 20, do 20 ao 22. Você está comigo? Então acompanha, vou ler na versão NVI. Que diz: filho meu, ou meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para o corpo. Amém? Romanos 10, 17.
Romanos 10, 17, você acompanha comigo. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, ou a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou a pregação de Cristo. Amém? 2 Coríntios 4, 13. Vamos construir algo para que a gente possa subir nessa plataforma, estabelecendo alguns princípios. 2 Coríntios 4, 13. Que diz, está escrito, diga, está escrito. Está escrito. Criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos. E por isso falamos. Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Você conhece bem. Você já está expert. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Então construímos aqui algo através de alguns versículos da palavra de Deus que nos dá uma força, uma segurança, nos coloca numa posição onde a gente pode se firmar naquilo que a palavra nos está apresentando. E ele diz aqui, as minhas palavras, quem é filho aqui do Senhor? Amém? Amém? Então diga, está falando comigo. E ele diz, não esqueça as minhas palavras, né? Isso aí sou eu. Essa é a minha parte. Ele diz, não esqueça das minhas palavras. Não esqueça daquilo que eu tenho te dito. Não esqueça daquilo que eu tenho te ensinado. Guarda no fundo do teu coração. A palavra de Deus, ela é preciosa. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é irresistível. A Bíblia vai falar no Antigo Testamento, lá em Gênesis, né, no princípio de tudo, quando Deus criou todas as coisas, diz que Deus chamou à existência todas as coisas e as coisas passaram a existir. Deus falava e aquilo aparecia. Deus falava e aparecia. Deus falava e aparecia. O poder que tinha na palavra de Deus, as coisas, elas não tinham como resistir àquilo que Deus falava. Elas tinham que obedecer. Amém? E aqui construímos algo. Deus diz, guarda, aquele que é filho, guarda a minha palavra. Em Romano ele vai dizer, a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, a pregação de Cristo. 2 Coríntios ele diz, criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. E Hebreus 11, 1 ele vai dizer que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eita, aleluia, aleluia. Então a fé ela não vem pelos meus sentimentos, a fé ela não vem pelos meus olhos, a fé ela vem pelo aquilo que eu creio. A fé vem pela palavra de Deus. Criei, por isso falei. E existe uma ordem aqui que nós precisamos cumprir e obedecer. E que ordem é essa? Primeiro a gente ouve, depois a gente crê, depois a gente fala. Ninguém vai falar naquilo que não está crendo. Primeiro a gente crê, depois nós falamos. Mas antes de eu crer, a gente precisa ouvir. Amém? Então uma construção, algo que como a gente vai mudar a nossa vida pela fé, se a gente não sabe nem como aplicar a fé. Não sabe nem como andar pela fé, não sabe como exercer essa fé. E através desses princípios, ouvir a palavra de Deus é o primeiro passo. Lá em Tiago diz que nós precisamos de ser rápidos para ouvir. Deus deu para a gente 2 ouvidos, 2 abanos, para que a gente ficasse atento àquilo que Ele está falando. Ele nos deu uma boca, para que depois que a gente absorver as palavras do Senhor, a gente pudesse liberar. Entra por aqui, desce no coração, depois que vem para o coração, ela sai pela boca.
A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então eu preciso guardar o meu coração. Lá em Provérbios 4:23 diz: olha, tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele depende as fontes da vida. É no meu coração que eu preciso guardar coisas boas. Amém? Lá nos evangelhos a Bíblia vai falar aqui do homem, do coração do homem sai coisas boas ou coisas ruins. Mas vai depender daquilo que eu guardo no meu coração. Se alguém está guardando coisa ruim no coração, vai sair coisa ruim na hora que ele for falar, na hora que ele for se expressar, na hora que ele for agir. Mas se eu guardo coisas boas, que a palavra me manda guardar coisas boas, vai sair palavras de bênção. Vai sair palavras proféticas. Vai sair palavras positivas. Vai sair palavras de confiança naquilo que Deus falou. Amém? Não é pelo que eu sinto, eu não preciso me arrepiar, eu não preciso sentir alguma coisa, mas eu preciso estar escrito. Jesus, quando foi enfrentar o diabo, ele passou 40 dias no deserto e disse que o diabo vinha com as tentações. Jesus estava com fome. Ele diz: olha, por que tu não transforma essas pedras em pães? Eu sei que você é poderoso para fazer isso. Mas Jesus disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está estabelecendo algo aqui que nós precisamos e necessitamos da palavra de Deus como alimento espiritual. O homem sem a palavra, ele não tem vida. Amém? Nós que somos nascidos nós necessitamos, precisamos da palavra de Deus, desse alimento que nutre o nosso espírito. Nosso espírito, ele anseia, ele almeja. Eu quero a palavra, eu quero a palavra, eu quero a palavra. Porque o espírito e a palavra, eles são um só. Mas se a gente não o alimentar, ele a cada dia mais vai ficando frio, ficando frio, ficando frio, ao ponto de a gente perder a sensibilidade da voz de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Amém? Mas nós vamos aprender nessa noite a como exercer a nossa fé. Agora deixa eu dizer algo para você. Se o teu patrão chega para você e diz: olha, a partir do mês que vem eu vou dobrar o teu salário. Você se alegra ou não se alegra? Amém. Mas você se alegra tanto porque um homem falou algo para você e você pega essa palavra que ele falou e diz: rapaz, que coisa boa. Uhul! Uau! Vou ligar para minha esposa, olha, mês que vem geladeira nova, cooktop, armário planejado da cozinha, tudo certinho. Tem carro chegando, viu? Mas vê o quanto você se alegra, quanto você fica feliz com a palavra que um homem falou. A mesma alegria tem que estar. A mesma não tem que ser maior. Você está entendendo o que eu estou falando? O que Deus te prometeu? O que Deus falou para você? Você tem que pegar essas verdades e dizer: rapaz, vai ser assim. Quando a gente canta aqui: eu vou dançar antes de ver. Eu não sou muito bom de dançar não, viu? Na minha casa eu era pior. Mas eu sei celebrar. Botaram até um memezinho meu, uma figurinha. Eu sei celebrar. Meu pai me ensinou a celebrar antes de ver as coisas acontecerem. E a vida de fé é essa. Deus falou. Eu creio naquilo que Ele falou. Porque Números 23, 19 diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E havendo Ele dito, Ele fará. Havendo Ele prometido, Ele cumprirá. Ele é o Deus da sua palavra. Aquilo que Ele fala, Ele se responsabiliza em cumpri-la. Mas ouvimos muitas vezes aqui, até essa semana,
que existe a parte de Deus e existe a nossa parte. Existem algumas coisas que são condicionais, né? O pastor Tarcísio até pregou ontem aqui, as condições. Irmão, eu vou comer o melhor dessa terra, mas antes de comer o melhor da terra, tenho 5 quiseres e 1000 ouvidos. Tenho antes. Mas a Bíblia diz que eu estarei sempre por cima e não por baixo, tudo que eu fizer eu vou prosperar e tal. Mas antes diz, olha, se guardares os meus mandamentos, se fores fiéis, ô glória! Antes da gente se alegrar com o versículo posterior, a gente tem que se alegrar também com o versículo anterior, com aquilo que antecede, porque aquilo é um contexto. Eu não posso pegar ali um versículo e dizer, rapaz, é assim, é assim, é assim, se eu não olhar as condições daquela promessa se cumprir. Amém? Amém. Tá ficando bom, viu? Aleluia. Da mesma forma que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir. A dúvida, ela também chega pelo ouvir. Coisas que Deus tem falado ao meu respeito, ao teu respeito, tem gerado fé em você. Mas coisas também que se levantam contra, que vem gerando dúvida. Deus falou isso, mas não é bem assim não. Isso aí é empolgação, isso aí é muito fanatismo, isso aí é coisa da tua cabeça. Aí você vai, uau, 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 uau. Você estava tão empolgado com aquilo que Deus falou, mas vem o cão dos infernos e diz, não é desse jeito não. Isso aí é só balela, isso aí é religiosidade. E você vai, é mesmo, né? É mesmo, né, Satanás? Como é teu nome, né? Como é teu nome? Satanás, prazer. Você viu os vídeos de Peixoto. E às vezes a gente está agindo dessa forma. A gente ouve a palavra, se alegra, se anima, fica empolgado. Aí chega a segunda-feira, vai para o covil de lobo, né? Onde não tem, os ímpios estão ali, você tem que trabalhar junto com eles. E você começa a ouvir palavras, mas a crise está grande, mas não tem condições, mas a empresa está quebrando, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê. E você está tão grande, você começa a pequinar, você começa a diminuir. E a tua fé vai começando a minar. Mas enquanto você vai dando ouvido, e dúvida vai chegando no seu coração, aquilo que você tem recebido do Senhor vai ficando para trás, vai ficando para o lado. E aquilo que Deus queria fazer com você, através de você, Deus não vai poder fazer porque você não vai ter fé suficiente para poder colocar aquilo em prática. Então, o que é que a gente está falando aqui? Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuidado a quem você está dando atenção. Provérbios 4, que a gente leu agora, ele diz, inclina os teus ouvidos, atenta para aquilo que eu estou te falando. Eu preciso atentar para aquilo que Deus está falando para mim. Se alguém está falando algo contrário, eu não vou dar atenção, eu não vou dar ouvido, eu não vou dar crédito àquilo. Posso até ouvir, porque eu não sou surdo, mas aquilo não vai entrar no meu coração. Aquilo não vai fazer efeito nenhum sobre aquilo que eu recebi do Senhor. A gente olha lá para o Antigo Testamento, no capítulo 3 de Gênesis, fala sobre a queda do homem. E Eva, ela deu ouvidos à serpente. Mas sabe que não foi de uma hora para outra? Eva acordou, olhou a serpente, olha, vai comer, ela voou. Não. Isso foi uma construção. Uma desconstrução daquilo que Deus já tem estabelecido. E Eva passava, e a Bíblia diz que Deus estabeleceu a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e dessa árvore era a única que eles não poderiam comer.
De todas as outras eles estavam livremente para comer e se alimentar. Mas dessa, e Deus disse, no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. E Eva passava. E a cobra, olha, a árvore. E Eva, estou nem aí. Segundo dia, olha a árvore. E Eva, não vou olhar não. Terceiro dia, se eu parafraseando, tá? Não tá depois ele, cadê, pastor? Tá assim não. E foi passando os dias, mas a cada dia que Eva passava e a cobra lançava uma sugestão, olha, não precisa tocar não, precisa comer não, só olhar. Chegou um dia que Eva chegou a olhar. E a Bíblia diz que ela desejou. Ela disse que era saborosa aos olhos, era apetitosa, era chamativa aquele fruto. Não sei se era uma maçã, se era uma jaca, uma melancia. Era um fruto, era alguma coisa ali que não podia tocar. Se era um jiló. Ou era um ginipapo, porque eu detesto ginipapo. Mas ela estava lá, passando, e a cobra chamando ela, até que ela olhou. E ela passava agora e ficava olhando. E de tanto ela passar e olhar e desejar, teve um dia que ela parou e foi conversar com a cobra. E a cobra disse, não, come, rapaz. É certo que vocês não vão morrer. Vocês vão se tornar igualzinho a ele, conhecedores do bem e do mal. Isso tentou Eva, e ela foi, pegou do fruto, comeu e deu para o seu marido, que devia estar dormindo. É para estar cuidando da mulher. E os dois comeram e caíram. E ela deu atenção àquilo que a serpente, o diabo através da serpente, estava desconstruindo aquilo que Deus construiu. Aquilo que Deus estabeleceu. E é isso que o diabo tem feito muitas vezes em nossas vidas. Tentando nos tirar da presença, tentando nos tirar a atenção daquilo que Deus fez, daquilo que Deus preparou. Mas vai depender de mim e de você. Nós temos o controle de dar ou não atenção. Você tem o poder, amados. Você pode controlar seus impulsos. Amém? A Bíblia diz que o Espírito ele luta contra a carne contra o Espírito, para que um não faça a vontade do outro. A carne ela nunca vai querer orar, ela nunca vai querer se submeter à vontade de Deus. Quem quer é o Espírito. Quem anseia essas coisas é o Espírito. Mas o teu Espírito, para ser forte e ser poderoso sobre a carne, ele precisa ser alimentado. Ele precisa se submeter verdadeiramente a coisas que ele vai ser fortalecido. E a carne ela vai ficar no lugarzinho dela. Amém? Aleluia. Aleluia. Lá em Números, não precisa abrir, mas capítulo 13 e 14 vai falar sobre os espias. Moisés envia 12 espias para espiar a terra, para analisar a terra, para trazer um relatório sobre a terra. E Deus havia prometido desde Gênesis capítulo 12 a Abraão, olha, sai da tua terra e vou te mandar, vou te enviar para um lugar, para uma terra que você ainda não conhece. E essa terra era a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. E passa o tempo, Abraão até chega na terra de Canaã, ele diz que passou por lá como estrangeiro, mas quando tempos passou e o povo de Israel foi aprisionado, foi escravizado pelo Egito, e logo depois eles saíram daquele Egito, eles foram libertos, e Deus ia conduzir aquele povo para a terra de Canaã, e ele diz, a promessa é que eu vou levar vocês para a terra que eu prometi a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde vocês vão ter tudo, vão ser supridos de tudo, a terra que eu prometi é boa, e eles vão lá. Chegando próximo lá, é separado um líder de cada tribo, 12 pessoas, e eles vão espiar a terra. Você conhece bem a história, mas quando eles voltam, depois de 40 dias, eles voltam com fruto, uva, cacho de uva, onde 2 homens precisaram carregar. E ele diz, olha, verdadeiramente Deus falou
que estava certo. A terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é poderosa, a terra é muito boa. Aí ele disse, mas tem gigantes. Mas os filhos, os amalequitas, eles habitam de um lado, os filhos de Anak do outro, nas montanhas também existem gigantes. É impossível para a gente habitar na terra. A terra é muito boa, Deus falou perfeitamente, mas não dá para a gente não. E a promessa que Deus diz é, vocês vão e vão conquistar a terra, porque a terra eu dei para vocês. Mas e esses 10 homens, eles passaram para o povo, inflamando o povo com aquele relatório, desfazendo daquilo que Deus fez, daquilo que Deus falou. Até que 2 homens, Caleb e Josué, se levantaram, eia, subamos e possuímos a terra, vamos esmagar os gigantes como pão, nós vamos conquistar, porque foi Deus que prometeu aquela terra. E no fim da história, apenas Josué e Caleb e a outra geração conseguiram entrar na terra. Aquela geração de incrédulos não conseguiram, passaram 40 anos ali pelo deserto até que aquela geração foi dizimada e outra geração pôde entrar, outra geração pôde possuir. Mas Deus, ele não negou, ele estabeleceu para aquela terra para que eles pudessem entrar, pudessem viver, criar seus filhos, estabelecer ali a nação. Mas um relatório negativo para desfazer aquilo que Deus fez acabou com a vida de muita gente, acabou com os sonhos de muita gente. E a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo. Mais uma vez, relatório de Deus, ele é mais importante do que o relatório do homem. Aleluia. Não é a experiência de um que vai determinar aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz, né, Marcos 16, ele diz, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E se a Bíblia dissesse, olha, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que estão sentindo, ou aqueles que veem. Não, ele está dizendo aqueles que creem, aqueles que são da fé, aqueles que verdadeiramente não viram e estão acreditando. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus tem mais poder para construir do que o diabo para destruir. O pastor Humberto fala muito isso. Deus é mais poderoso para construir do que o diabo para destruir. Ele vai tentar sempre, porque a Bíblia diz que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. E a gente entende que esse ladrão é Satanás, é o diabo, que tenta tragar as ovelhas, que tenta destruir aquilo que Deus estabeleceu. Mas a gente vai se levantar cada dia mais como um povo forte, como um povo da fé, onde não vamos aceitar as mudanças. Vamos permanecer naquilo que foi estabelecido, permanecer naquilo que foi dito, permanecer naquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Amém? E de que forma? Ouvindo a palavra de Deus, crendo e falando. Crendo e falando. Crendo e falando. Até quando? Até quando você tiver fé. E você vai ter fé. Enquanto você tiver fé, você vai falando. Amém? Vai se estabelecer. Sabe, a vida de fé não é uma vida de tentativa. Eu vou tentar. Eu vou tentar, pastor, aplicar esses princípios aí, né? O que? Ouvindo, crendo e falando, né? Eu vou tentar esse negócio aí. Não tente, não. Não é uma vida de tentativa. Fé é a certeza. Como se a fé é a certeza, eu vou tentar. Ei, meu irmão, se esforce. Se esforce, se esvazie de si mesmo e estabeleça uma vida de fé na sua vida. Mas vai acontecer todas as coisas? Não,
todas as vezes? Não. Mas você está crendo. Mas você está na fé. Mas você está firme na rocha. Amém? Uma vida de fé é uma vida inabalável. Não é a circunstância que vão determinar a minha e a tua fé. Não são aquilo que os noticiários levantam, as coisas que estão acontecendo, né? Estão demonstrando. Não. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Continua sendo o livro mais atual do mundo. Continua sendo a poderosa palavra de Deus, que se renova a cada manhã. Pastor John Piper, ele escreveu um livro, o nome do título do livro é Lendo a Bíblia de Forma Sobrenatural. E a gente não pode ler essa palavra aqui como um livro, como uma revista. Nós temos que ler essa Bíblia, a palavra de Deus, como algo sobrenatural. Jesus disse: as palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Espírito e vida. Aleluia. Aleluia. Meu tempo. Outro exemplo, Abraão. Abraão, quase 100 anos. E Deus fez uma promessa para ele. E disse: você vai ser pai de muitas nações. Você será pai de muitos. O nome é Abraão, pai de multidões. Abraão velhinho, sem nenhum filho. E chega em casa, vocês vão me chamar agora de pai de multidões. Sara velhinha, olha para aquele homem velho. Meu Deus. Vocês vão ter que me chamar de pai de multidões, porque Deus estabeleceu para mim que eu seria pai de multidões. Lá em Romanos, abre lá por favor. Aleluia. Romanos, acho que é o 3. Romanos capítulo 4, a partir do 1. É o que ele fala sobre o exemplo de Abraão. Portanto, que diremos nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Porque Abraão creu em Deus. Abraão creu naquilo que Deus falou, que ele seria pai de multidões. E a Bíblia diz que Deus fala com Abraão e diz: olha para a areia do mar, olha para essa areia, será que tu podes contar? Será assim a tua descendência? E diz: olha para o céu, será que podes contar as estrelas? Será assim também a tua descendência. Aí eu te pergunto, quem foi que disse isso a Abraão? Quem? Deus. Você fez isso, é uma pegadinha. Não, não é pegadinha não. Não é pegadinha não. Foi Deus que disse. Deus disse: assim será a tua descendência, numerosa. Até hoje, Abraão é citado como exemplo de fé. Até hoje, Abraão é citado como pai da fé. Porque ele creu em Deus. Isso foi creditado nele como justiça. Abraão foi pedido o seu filho. Deus pediu Isaque. E ele crendo em Deus, na hora que ele ia matar a criança, ia sacrificar aquele rapaz, diz que não faça. O anjo apareceu, ele
mostrou um cordeiro, uma ovelha, para que ele pudesse sacrificar. Mas para Deus, Deus recebeu Isaac como oferta. Deus recebeu o sacrifício. Aí a Bíblia diz que da mesma forma como Abraão, ele não negou seu filho, aleluia, Deus também enviou o seu filho ao mundo para a nossa salvação, para o nosso resgate. Aleluia. Por causa de uma atitude de fé de um homem. Porque ele decidiu crer em Deus. E a vida de fé é uma vida de decisão, amados. É uma vida em que a gente precisa decidir verdadeiramente. Amém? Abre lá em Marcos capítulo 11. Eu vou encerrar com isso, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. Aleluia. A partir do 12 diz: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Amém? E os seus discípulos ouviram ele dizer isso. Então, Jesus estava passando, estava com fome. Ao longe ele viu uma árvore, uma figueira, e ele foi lá para ver se tinha figo. E chegando lá não tinha figo, e a Bíblia diz que não era tempo de figo, mas como ele estava com folhas, provavelmente naquela época, quando era um sinal das folhas, o figo também apareceu, o fruto também apareceu. E Jesus, quando chega lá, não tem figo, não tem fruto. E ele chega para aquela figueira e diz: olha, ninguém mais coma fruto de ti, tá? E continuou o seu percurso, foi até Jerusalém. E eu creio que na cabeça dos discípulos, olharam Jesus conversando com aquela figueira, com aquela árvore. Pai, mexe, a fome já deve estar afetando a sua memória, que ele já está ali conversando com a árvore. Mas Jesus continuou e eles também foram lá, resolveram o que tinha que resolver. Na volta, no versículo 20, vai lá, que diz: de manhã, já no dia seguinte, de manhã ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Então aquilo surpreendeu a Pedro. Pedro não ficou surpreendido quando Jesus estava falando com a figueira. Mas quando eles passaram de volta, que viram a figueira seca, aí eles se espantaram. Não, aí já é demais. Jesus falou com a figueira, a gente até aceita, mas agora a bicha secar, morrer desde a raiz. E ele diz: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E no versículo seguinte, versículo 22, Jesus diz: tenham fé em Deus. Em outra versão, numa tradição mais original, diz: tende a fé de Deus, ou tende a fé do tipo de Deus. E que fé é essa? Que fé é essa que fala com as coisas e as coisas acontecem? Que fala, crê, declara e aquilo acontece. E ele continua: eu asseguro, no 23, que se alguém... Tem alguém aqui? Amém. Deus está falando comigo. Se alguém disser a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, crê que acontecerá aquilo que você está dizendo, assim será feito. Portanto, eu digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o recebeste, e assim sucederá, e assim será convosco.
Você vê a construção, você ouve, fé chega no seu coração, você vai crer e você vai falar. E o monte, a montanha aqui é um sentido figurado, é qualquer coisa que te atrapalha, é qualquer coisa que esteja no teu caminho. Você pode dizer, olha, sai, lança-te no mar, vai daqui para acolá, mas saia da minha frente. E creia que se fará aquilo que está dizendo. Charles Capps, ele diz, olha, você tem que falar ao ponto do seu coração concordar com a sua confissão. Ah, mas eu vou falar, pode ser. Não, esquece o pode ser. Quando você diz pode ser, não, faz mais não, tenta não. Você tem que ter convicção, certeza de aquilo que você está falando, que acontecerá aquilo que se diz. Aleluia. Deus está nos ensinando, nos motivando a gente se levantar com ousadia. Ah, mas eu vou falar com a figueira, se for preciso, fale. Desde que você tenha o entendimento de que aquela montanha, de que essa dificuldade, essa circunstância que está sobre a tua vida, que está tentando te atrapalhar, está no teu caminho, você tem autoridade, no nome de Jesus. Mas você precisa crer. Não é nada sentimental, não é nada de arrepio, não é nada de esperar ver. É o crer, é o agir, é o tomar uma posição. Pode dar sangue na canela, mas você não arreda o pé. Convicção. Em quem? A palavra. A Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais ela passará. Ela é eterna. Ela é eterna. A Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou daquilo que era mortal. O quê? A palavra. Aleluia. 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 Tenho 2 minutos ainda. Em Lucas capítulo 5 vai falar sobre a pesca maravilhosa. E a gente falou sobre isso no GC, lá na casa de Judite, GC 10, amém? Você está convidado a pegar junto aí com o GC, se você não faz parte ainda de nenhum GC. Os grupos de conexões, amém? Tem sido uma bênção, tem sido uma extensão para a nossa igreja, um momento de comunhão, de conhecimento, mas a gente está falando sobre fé, né? Vamos lá. E Lucas capítulo 5 vai falar sobre a pesca maravilhosa. E diz ali que Pedro chegou da pescaria e encostou o barco. E Jesus disse, olha, tu pode me emprestar o barco aí, porque eu estou aqui já, a multidão está sobre mim aqui, eu já não estou conseguindo mais falar com eles aqui, mas tu empresta teu barco, a gente afasta um pouquinho e eu começo e eu posso pregar. E Pedro disse, tá bom, ok. Estou parafraseando também, viu? Não está assim, dá assim não, mas o contexto é esse. E ele entrou no barco, afastou-se um pouquinho e ele começou a pregar. Continuou sua pregação, tal. Depois que ele terminou de pregar, ele chamou Pedro e os outros pescadores e disse, vamos entrar mais um pouco para lançar as redes. E Pedro disse, olha, eu sou pescador experiente. Eu nasci no mar. Tudo que eu sei fazer da minha vida é pescar. Nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Trabalhamos a noite toda. E não sei se tem algum pescador aqui. Tem um ali, uma pescadora ali. E quem pesca é cansativo, não? Amém. Mas pescadora de homens, de almas. Amém? E Pedro disse, olha, tentamos a noite toda, cansamos, estamos cansados, lá vamos até a rede para guardar, para irmos para casa descansar, frustrados, porque a pescaria era o motivo da sua economia, do seu sustento. Mas ele disse, olha, mas sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Aí não foi só porque Jesus disse,
vamos, lance a rede novamente. Pedro, quando chegou da sua pescaria, emprestou o barco e ficou ouvindo Jesus pregar. E a fé vem pelo ouvir. O quê? A palavra de Deus. E Pedro estava ali ouvindo. E Jesus pregando, e ele se maravilhando com aquelas palavras. Fé chegou no coração de Pedro. Quando Jesus terminou a ministração, chegou para Pedro, Pedro já estava cheio de fé. Jesus só disse, joga a rede mais para o lado de lá. E ele disse, tal, mas sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Nós vamos lançar a rede. E a Bíblia diz que eles lançaram a rede, onde Jesus mandou. E quando eles puxaram, a rede veio cheia de peixe. E a Bíblia diz que tinha tanto peixe que quase que o barco ia virar. Quase que ele vinha a pique. Ele disse, me ajuda aqui, tem muito peixe. Chamando os outros barcos. E como a gente falou lá no GC, algo que eu tinha ouvido já há muito tempo atrás, de que as redes é a tua fé. As águas é a palavra de Deus. E os peixes, eles são os resultados. Pega a tua fé, lança sobre a palavra e os resultados vão acontecer. Pega a tua fé. A Bíblia diz que Deus depositou dentro de nós uma medida de fé a cada um. Mas porque uns crescem mais na fé e outros não, é porque uns dão mais crédito, uns praticam mais, uns creem mais. Mas a vontade de Deus era para que a gente crescesse em unidade, para a gente crescesse de forma, amém, que a gente crescesse junto, amém, desenvolvesse a nossa fé, colocasse a nossa fé em prática, para que a gente possa estabelecer um corpo unido, um corpo bem ajustados, amém, e não uns crescendo mais do que outros, mas a gente vai alcançar, a gente vai avançar. Amém? Deixa eu chamar o louvor aqui. Você pode ficar de pé? Aleluia. Obrigado por você que nos visitou hoje pela primeira vez. Você também está nos visitando, não é a primeira vez, mas nós somos muito gratos por tua presença e por todos que vieram. Amém? Creio que da parte do Senhor você tenha recebido algo que vai fortalecer a tua vida de fé, tua vida espiritual e tua caminhada cristã. Amém? Aleluia. Então vamos orar em agradecimento ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome porque tu tens sido bom para conosco, tens sido fiel, Pai, para com a tua palavra e tem depositado no nosso coração, Pai, aquilo que é o desejo teu, de nós andarmos e vivermos a nossa vida por fé, crendo nas palavras que saem da tua boca, Pai, que elas não voltam vazias. Assim nós declaramos uma semana abençoada, produtiva, em tudo aquilo que nós fomos negociar e acertar, Pai amado. Queremos direções do teu Espírito, para que possamos, Pai amado, sermos bem-sucedidos, Pai, e assertivos em tudo aquilo que nós fomos realizar. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal, nos dá um retorno para nossa casa, debaixo da tua poderosa proteção.